Direito Processual Penal, Dr. Antônio Vieira, para que possa fazer também a sua exposição. Muito boa tarde a todos. Eu quero também começar agradecendo enormemente ao Tribunal de Justiça da Bahia pelo desafio proposto ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal, e faço esse agradecimento aqui, registrando o meu contentamento com o que foi proposto por Dr. Franco Bahia, diretor-geral do Tribunal, também o professor Gabriel Marques, secretário-geral da Unicorp, que convidaram o Instituto para esse diálogo, né, tentando trazer um pouco das observações da academia para o âmbito de atuação do Poder Judiciário. Eu disse desafio, doutor Franco, porque trazer qualquer discussão relacionada a um tema tão sensível como o tema das prisões provisórias e do regime das medidas cautelares e da liberdade no processo penal é sempre algo muito delicado, e debater isso num ambiente judicial, sem sombra de dúvida, é algo que se faz sempre muito necessário, muito relevante, e é uma medida que se tem sempre em muito boa hora. Eu quero também, em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, agradecer imensamente, imensamente mesmo, a presença e aceitação do convite do nosso querido professor Geraldo Prado. Nós todos, professor Geraldo, que sabemos que cada vez menos você tem aceitado o convite para as palestras e para falas dessa natureza, cada vez mais fixado lá no Rio de Janeiro, no seu estado. Nós entendemos a grandeza, acredite, da sua aceitação e da sua vinda como um atendimento realmente a um chamado, quase uma convocação que lhe fizemos, e como você já teve a oportunidade de dizer numa outra oportunidade, você aceita os convites naquelas ocasiões em que você sabe que sua alma vai chegar primeiro. E aqui na Bahia, tenha certeza, nós todos estamos prontos sempre para lhe acolher, sempre com entusiasmo e com atenção em relação às suas importantes e tão históricas lições em relação ao direito processual penal. Não é o caso de fazer elogio na presença do professor Geraldo, mas é importante fazer esse registro. Nós todos do Instituto temos o professor Geraldo Prado como certamente um dos mais importantes estudiosos do direito processual penal em atividade no Brasil, uma atividade profícua e já longínqua desde meados da década de 90, e que vem, junto com outros tantos, capitaneando a forma como a ciência do processo penal se posiciona aqui no Brasil. Esse, professor Geraldo, foi mais um dos desafios republicanos que nós, do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, tivemos a incumbência de lhe trazer, e por isso, mais uma vez, quero registrar nosso enorme agradecimento em função do acolhimento ao nosso convite e da sua presença aqui nesse dia de hoje. Eu quero também registrar a minha enorme gratidão aos demais colegas de mesa, professor Elmido Clerc, também membro fundador e ex-presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, e ao meu queridíssimo amigo, professor Rômulo Moreira, também membro fundador do IBADPP e atualmente vice-presidente do IBADPP, que comigo compartilham aqui desta mesa. Uma saudação também inevitável aos queridos colegas do IBADPP que estão aqui presentes, professora Marina Cerqueira, professora Daniela Portugal, professor Luiz Gabriel Batista Neves, e me permitam, senhores, saudar também todos os que estão aqui presentes, nas pessoas da desembargadora Inês Miranda, que é sempre assídua, prestigiadora das atividades do Instituto, sempre muito presente nos congressos e seminários que o Instituto Baiano de Direito Processual Penal promove, e também na pessoa do desembargador Lorival Trindade, que é também nosso confrade, é um dos membros fundadores desse instituto, e fazendo essa saudação, sentadinho ali, né? Fazendo essa saudação, eu quero cumprimentar a todos os presentes. Recebam, portanto, o meu cordial abraço. A parte do tema que me coube falar, em substituição, inclusive, ao querido amigo Pedro Lorenz, defensor público da União, que estava originariamente escalado para vir
fazer o evento, mas que por motivos profissionais não pôde estar aqui conosco nessa data, é o tema da audiência de custódia. Eu diria o polêmico tema da audiência de custódia. Eu quero começar, professor Geraldo, dizendo que muito recentemente o IBADPP foi convidado para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, proposta pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, em que se debatia exatamente a questão da audiência de custódia. E um pouco do que eu disse lá é também o que eu pretendo reproduzir aqui. E quero começar até lastimando um pouco por dizer isso, mas quero dizer que a audiência de custódia é hoje uma realidade. A minha fala inicial pode parecer um tanto contraditória, porque pode parecer estranho. Como é que eu digo que a audiência de custódia é uma realidade, se aqui na Bahia, em especial, nós não temos audiência de custódia e se ainda há tanta resistência a esse instituto, se ainda há tanto desconhecimento do que isso seja, como é que eu posso apontar uma realidade? Uma realidade porque, muito lamentavelmente, quase que por um projeto encampado, e se não por dizer uma imposição do CNJ, a audiência de custódia inevitavelmente será implementada no Brasil. Ela já é uma realidade hoje em vários estados da federação, já há projetos piloto funcionando em alguns estados, como no estado de São Paulo, no Espírito Santo, e há outros tantos tribunais de justiça que também iniciam já as primeiras providências no sentido de implementação desta providência processual penal, denominada, talvez impropriamente, de audiência de custódia. Mas por que eu disse, lamentavelmente, por que eu disse que é uma realidade? Primeiro, porque é inexorável, não há como escapar dela, não me parece mais que o Poder Judiciário possa se dar ao luxo ou ao trabalho de resistir à implementação da audiência de custódia. Isso, professor Geraldo, a partir do momento em que o CNJ entra em campo da forma que entrou, é uma realidade que não tem volta. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas por que eu estou lamentando tanto isso? Porque está vindo de uma forma imposta e de uma forma que não é a desejável. Muito melhor seria, a meu sentir, a meu modesto sentir, que a implementação da audiência de custódia fosse resultado de uma reflexão no âmbito dos poderes constituídos, em especial do Poder Judiciário, mas também com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, da importância republicana e democrática desse instituto. A implementação da audiência de custódia, a meu sentir, faria muito mais sentido se viesse para ser implementada em função de uma mudança mesmo de mentalidade na forma de funcionamento do sistema de justiça criminal, ou até por uma variação na cultura do encarceramento, que tem sido realmente um problema manifesto em nosso país, e não da forma como isso vai, lamentavelmente, acontecer, de uma forma quase que imposta, condicionada, sobretudo porque se essa implementação não vier acompanhada, de fato, dessa mudança de cultura e dessa mudança de mentalidade, eu vou externar aqui as minhas preocupações, os senhores vão compartilhar delas, mas eu tenho receio de que a gente acabe criando efetivamente mais uma etapa processual que não alcance o seu esperado e desejado resultado prático. A grande preocupação é que só se começou efetivamente a conceber a importância desse instrumento na cena do direito processual penal brasileiro, quando a população prisional do país chegou a uma proporção tal de que é algo absolutamente insustentável nas circunstâncias em que nós vivemos. E a partir daí, de uma perspectiva absolutamente utilitarista, é que se chega a uma conclusão. Bom, do jeito que está, não tem mais como, o número de presos totais no sistema é insustentável, o número de presos provisórios tem crescido a cada dia, e a única forma que se imaginou prática de tentar, pelo menos, dar uma aparência de que tem algo sendo feito para resolver esse problema, é implementando a audiência de custódia. Eu quero começar, ou já prosseguir, dizendo que, apesar da resistência que alguns segmentos têm manifestado à audiência de custódia no Brasil, essa tentativa de implementação que tem sido feita aqui, já por alguns instrumentos normativos feitos por alguns tribunais, em função desse projeto capitaneado pelo CNJ e também pelo projeto de lei do Senado, que está em tramitação hoje,
no Congresso Nacional, isso não é absolutamente novidade, né, para nós aqui no Brasil. Pelo menos não deveria ser. Porque nossos antecedentes históricos dão conta de que, aqui entre nós, antes desse nosso CPP de 41, mais especialmente no Código de Processo Criminal do Império, o Código de 1832, já havia previsão daquilo efetivamente que se quer garantir com a implementação da audiência de custódia. Dizia o artigo 131 do Código de Processo Criminal de 1832. Qualquer pessoa do povo pode, e os oficiais de justiça são obrigados, a prender e levar à presença do juiz de paz do distrito a qualquer que for encontrado cometendo algum delito ou enquanto foge perseguido pelo clamor público. Os que assim forem presos, entender-se-ão presos em flagrante delito. Isso desde o Código Criminal do Império. Na legislação eleitoral, nós temos aqui hoje presente a grata satisfação de termos o presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, também há previsão, né, em sentido semelhante no Código Eleitoral, nas situações de prisões legais que acontecem dentro de determinado intervalo de tempo antes e após as eleições, com previsão também de apresentação da pessoa presa ao juiz. Do que vem, então, essa discussão, ou da onde vem, de qual é a origem, inclusive, dessa discussão sobre a audiência de custódia? O professor Geraldo já fez uma brilhante introdução em relação ao tema da importância da normativa supranacional sobre direitos humanos, e eu vou, obviamente, me aproveitar aqui de tudo que ele já disse, apenas para reforçar o seguinte. Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de San José da Costa Rica, que foi incorporado aqui pelo Brasil através de um processo de ratificação datado de 1992, diz no seu artigo 7º, inciso 5, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Mais adiante, no artigo 8º, número 1, diz o mesmo tratado internacional, toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei. Na mesma toada, o PIDCP, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também denominado de Pacto de Nova York, dispõe, no seu artigo 9º, número 3, que todo indivíduo preso ou detido sob acusação de uma infração penal será prontamente conduzido perante um juiz ou uma outra autoridade habilitada pela lei a exercer funções judiciárias e deverá ser julgado num prazo razoável ou libertado. A partir da previsão feita já de longa data nesses tratados internacionais e, notadamente, a partir da sua ratificação pelo Brasil, em ambos os casos, no ano de 1992, já era para que se tivesse como algo absolutamente incorporado na estrutura do sistema de justiça criminal brasileiro a audiência de custódia. O que é vergonhoso para nós todos é que isso só venha de fato começar a acontecer tantos anos depois da ratificação desse tratado internacional e da forma como isso está sendo implementado nos tribunais estaduais, sobretudo com a atuação incisiva neste sentido por parte do CNJ. E aí, professor Geraldo, o que fica de lição é de que realmente, hoje, no nosso sistema de justiça criminal brasileiro, na forma como nós lidamos com o processo penal no Brasil, a dependência nossa da influência desses organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, ela é muito significativa. A não ser com este tipo de pressão, sobretudo de ordem internacional, as coisas aqui não prosperam. E da mesma forma como aconteceu com o projeto que visava alterar o Código de Processo Penal para reformular o sistema de medidas cautelares pessoais vigente aqui no processo penal brasileiro, a partir do informe 86 de 2009 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da mesma forma, a reiterada jurisprudência
destes organismos internacionais, em especial da Corte IDH, né, é que tem forçado o Brasil a caminhar na direção da implementação da audiência de custódia. Não é demais dizer que, talvez, de todos os países latino-americanos, o Brasil é o que está como um dos que está mais atrasado no que diz respeito à implementação da audiência de custódia. Quase todos os outros, para não dizer todos os outros países da América Latina, têm nos seus ordenamentos internos já incorporada a questão da audiência de custódia, em obediência, obviamente, ao compromisso internacional que foi selado. Isso não é à toa, a partir do momento em que esses países, esses estados, ratificaram os termos destes tratados internacionais e incorporaram esses tratados internacionais ao seu ordenamento jurídico. Conquanto nós, aqui no Brasil, tenhamos resistido muito, cerca de 10 anos, à submissão à jurisdição da Corte Interamericana, e como o próprio professor Geraldo já disse numa outra oportunidade, só fizemos isso a partir do momento em que um brasileiro era o presidente, porque aí o escândalo já não era mais suportável. A partir do momento em que o Brasil, inclusive, se submete à jurisdição da Corte IDH, ele está sujeito a ser responsabilizado internacionalmente pelo descumprimento daquilo que foi efetivamente pactuado. E não há dúvida, não há espaço de dúvida, enquanto o Brasil não implementa a sistemática da audiência de custódia, ele está descumprindo reiterada e sistematicamente aquilo que prescrevem os tratados internacionais. A legislação interna, para não falarmos só do plano internacional, do Chile, é bastante profícua, até como um exemplo de análise de direito comparado, em relação ao tema sobre o qual nós nos preocupamos. O Código de Processo Penal do Chile dispõe, sem sombra de dúvida, da necessidade imperiosa de apresentação da pessoa detida em flagrante delito a um juiz, num prazo sem demora, primeiramente prevendo, inclusive, a necessidade de apresentação desse preso ao Ministério Público e, consequentemente, a realização da audiência. Lá se tem 12 horas para que o Ministério Público seja comunicado da detenção e, no prazo máximo de 24 horas, deve ser realizada a audiência de custódia, na qual, vale dizer, inclusive, se o Ministério Público não estiver presente, isto dará lugar à soltura da pessoa detida. Isso é o que consta no artigo 132 do Código de Processo Penal do Chile. Também o avançado Código de Processo Penal do Peru, que data de 2004, o Peru tem uma legislação processual que pode ser considerada, em alguma medida, até de vanguarda. Também o Código de Processo Penal do Peru vai na mesma direção, naquilo que dispõe o seu artigo 266 e seguintes. Isso para falar da realidade americana, latino-americana em especial, sem perder de vista de que o CPP alemão também no seu artigo 127, número 2, a Lei de Enjuiciamento Criminal da Espanha também, o CPP espanhol, no seu artigo 505 e seguintes. É pouco imaginável, dentro de uma realidade latino-americana, para não falarmos e não nos compararmos com a realidade europeia, que um país como o Peru possa ter um sistema judicial que dê conta da realização da audiência de custódia e do cumprimento daquilo que foi pactuado perante os organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, e o Brasil não possa dar conta disso. Essa é uma constatação que me parece absolutamente sem resposta. No Brasil, como disse o professor Geraldo, com total propriedade, tudo é grande, nós não desconhecemos isso. É um país que efetivamente é de dimensões continentais, mas isso não pode ser em absoluto desculpa para que não se cumpra aquilo que foi efetivamente pactuado. Dentro desse cenário, é preciso dar notícia de que tramita no Congresso Nacional, desde 2011, um projeto de lei do Senado, que já passou por algumas comissões e já sofreu algumas alterações, que é o projeto que tem por objetivo justamente alterar o Código de Processo Penal, notadamente no seu artigo 306, passando a dispor em termos mais ou menos seguintes. Artigo 306, parágrafo 1º. Eu vou pedir licença aos senhores para essa inevitável leitura.
No prazo máximo de 24 horas após a prisão em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às medidas previstas no artigo 310 e para que se verifique se estão sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual violação. Parágrafo 2º. A oitiva a que se refere o parágrafo 1º não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente e versará exclusivamente sobre a legalidade e a necessidade da prisão, a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus tratos e os direitos assegurados ao preso e ao acusado. Parágrafo 3º. A apresentação do preso em juízo deverá ser acompanhada de auto de prisão em flagrante e da nota de culpa que lhe foi entregue, mediante recibo assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os nomes das testemunhas. Parágrafo 4º. A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu advogado ou, se não tiver ou não indicar, na de defensor público e na do membro do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos no parágrafo 2º, bem como se manifestar previamente a decisão judicial de que trata o artigo 310 deste Código. Esse projeto já sofreu, inclusive, algumas outras emendas, dentre elas, uma cuja iniciativa, no particular, na tramitação do processo legislativo, foi de um senador, mas que partiu, se eu não estou historicamente enganado, professor Geraldo, de uma proposição feita pela presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que sugeriu que se incluísse na redação do projeto a possibilidade dessa audiência de custódia ser realizada não apenas presencialmente, mas também por videoconferência. Eu espero ter a oportunidade de comentar este ponto, este aspecto que me parece relevante, ainda na sequência dessa minha fala. Por que me preocupa tanto hoje a forma como será feita a audiência de custódia e menos um pouco se essa audiência será ou não feita, porque isso, eu já disse, me parece uma realidade absolutamente inexorável, iminente, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se nós tomarmos como exemplo, né, a resistência histórica que aconteceu aqui no Brasil, em todos os segmentos, mas também no âmbito do Poder Judiciário, em relação à aplicação da Lei 12.403 de 2011, com todas essas mudanças que o professor Geraldo mencionou há pouco, a gente tem razões de sobra para ficarmos preocupados. A lei, naquilo que buscava a adequação ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, tinha por objetivo ampliar o leque de medidas cautelares pessoais passíveis de serem aplicadas pelo juiz durante a persecução penal. E a ideia, obviamente, era tornar a prisão provisória como medida absolutamente extrema, como última ratio dentro do cenário das outras cautelares, menos cruentas, a expressão é de Daniel Pastor, né, menos cruentas que estivessem à disposição do juiz. Os que aguardavam, já naquela época, a promulgação da lei, já manifestavam sabiamente o seu receio de que, se não houvesse uma mudança na mentalidade ou na cultura do encarceramento, em especial do encarceramento provisório, aquela mudança legislativa de nada serviria, né? Porque, apesar do legislador oferecer, a partir daquele instante, ao juiz um leque, um número maior de opções de medidas cautelares pessoais, se a predileção do sistema judicial continuasse sendo pela prisão provisória, esse cenário, essa alteração legislativa, de nada ajudaria. E se dizia naquela ocasião, hoje se sabe com razão, né? Havia um grande receio de que o número de presos provisórios continuasse se mantendo, ou até elevasse percentualmente, e mais do que isso, né, as medidas cautelares alternativas diversas da prisão passassem a ser utilizadas exatamente naqueles outros casos em que antes não se enxergava necessidade cautelar. Em última análise, quem antes era preso ia continuar sendo preso, até talvez em igual ou maior grau, e quem antes respondia ao processo em liberdade agora teria que suportar os ônus dessas medidas cautelares alternativas à prisão. Em termos da forma como a imprensa lidou, na época, com a entrada em vigor dessa lei, a gente já pode ter uma ideia, naturalmente, do grande déficit de legitimidade com que esta norma entrou em vigor no nosso país.
Aqui na Bahia, exatamente no dia 4/7/2011, que era a data programada para a entrada em vigor da norma, aqui na Bahia, um jornal de grande circulação, um jornal à tarde, divulgou uma matéria com a seguinte manchete: nova lei penal deve livrar da prisão 7.700 detentos na Bahia. O jornal à tarde foi até um tanto modesto na época. Outros jornais de grande circulação do Brasil falavam, em termos nacionais, em 200 mil presos. A ideia é de que essa lei tivesse o efeito prático de colocar nas ruas 200 mil pessoas que estavam privadas da sua liberdade. Em termos estatísticos, na época em que a lei entrou em vigor, um pouco antes, em dezembro de 2010, o Brasil tinha estimados, uma radiografia do sistema penitenciário brasileiro, um número de 496 mil presos, dos quais cerca de 219 mil eram provisórios, o que dava um percentual de algo em torno de 44%. Na Bahia, e esses dados me parecem relevantes, desprezados os quantitativos de presos nas delegacias de polícia, unidades sobre a administração da Secretaria de Segurança Pública, na Bahia se tinha, no sistema penitenciário baiano, em julho de 2011, mesma época da entrada em vigor da lei, um total geral de 9.839 presos, compreendendo as unidades prisionais da capital e do interior, enquanto que a capacidade era para 6.993 presos, era esse o número de vagas, e tínhamos, naquela época, um excedente de 2.846 presos a mais do que as vagas disponíveis no sistema. Pouco mais de um ano depois da vigência da lei, já em setembro de 2012, a população carcerária já havia subido de 9.800 presos para 10.288 presos. A capacidade, por incrível que pareça, havia diminuído para 6.919 vagas, e o excedente da população prisional, naturalmente, aumentou, foi para 3.369 vagas. Em 2013, quase 2 anos depois do início da vigência da lei, a população prisional aumentou mais ainda, foi para quase 12 mil presos, 11.971 para ser mais preciso, com a capacidade que havia subido um pouco para 8.359, mas não foi suficiente para conter o crescimento do excedente da população prisional, que já estava naquela ocasião em 3.600 presos. Agora, em junho de 2015, já com quase 4 anos de vigência da lei, a população prisional subiu mais ainda, já está em 12.655 presos, para uma capacidade de apenas 8.565 vagas, e um excedente que continua crescendo, que hoje já atinge a casa dos 4.000 presos a mais do que a quantidade de vagas disponíveis no sistema. Para ser mais preciso, 4.090 presos a mais do que o sistema prisional comporta. Essa rápida radiografia, especialmente feita a partir da realidade baiana, ela dá conta do absoluto fracasso prático, até pelo menos os dias de hoje, do que foi a Lei 12.403 de 2011. Porque se continuou prendendo muito, e o percentual de presos provisórios dentro desse sistema, ele absolutamente não reduziu, ele se manteve aqui na Bahia, chegando aí, variando sempre, no 2012 até agora, num percentual que é sempre próximo dos 65% a 70% de presos provisórios. A Bahia, estima-se, tem hoje aproximadamente 15 mil presos, 16 mil, dos quais quase 10 mil estão na condição de presos provisórios. Qual é o motivo dessa preocupação? É de que não vai adiantar absolutamente nada nós criarmos e implementarmos a sistemática da audiência de custódia como uma etapa processual, se ela se transformar, como em outros tantos casos já se fez, em apenas mais uma formalidade. Numa etapa que é feita e que é seguida, porque jeito outro não tem, na qual se cumpre tabela e se segue as etapas seguintes. Ou se dá sentido a isso, ou, por via transversa, nós estaremos rendendo homenagens e deferências ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos,
mas descumprindo tudo aquilo que proclama, e contrariando as grandes preocupações desses organismos internacionais naquilo que toca a esse crescimento da nossa população prisional, a esse problema hoje crônico de hiperencarceramento que se vive no Brasil. A nossa população prisional, não custa lembrar, saltou de 200 e poucos mil presos nos anos 2000 e hoje já gira em torno de 700 e tantas mil pessoas submetidas a algum regime de prisão, aí incluídos os casos de prisão domiciliar, ou em torno de 590 mil pessoas presas, se quisermos falar só dos casos efetivos de encarceramento, dos quais aproximadamente 42% compõem um percentual de presos provisórios. Então, ou se muda a mentalidade da forma como o sistema de justiça, e essa responsabilidade ela é também do juiz, claro, mas não é só do juiz. Ou se muda a forma como o sistema de justiça lida com esse tipo de realidade, ou nós continuaremos nessa vertiginosa crescente da nossa população carcerária, que comprovadamente se dá numa proporção exponencial muito maior do que a capacidade que o sistema tem de produzir novas vagas. Tecnicamente falando, a audiência de custódia, em tese, ela se prestaria a alguns objetivos. O primeiro deles, claro, permitiria ao juiz que avaliasse de forma mais pormenorizada, mais pessoal e imediata, a legalidade e a necessidade da manutenção daquela prisão. E mais ainda, conforme também se diz correntemente, se permitiria que o juiz avaliasse a possibilidade daquela pessoa presa ter sido submetida a algum tipo de tortura, algum tratamento de natureza degradante. Eu gostaria de ir um pouco mais além nessa análise, para fazer inclusive um rápido retrospecto histórico da atuação judicial nos casos de prisão em flagrante na legislação processual vigente no Brasil nas últimas décadas. Até pouquíssimo tempo, em especial a partir do advento da Lei 12.403 de 2011, que se impôs uma mudança desse Estado, até pouquíssimo tempo, o sujeito era preso em flagrante delito, essa prisão era comunicada ao juiz, e o silêncio, a omissão do juiz, já era, por si só, suficiente para a manutenção daquele status quo, para a manutenção do encarceramento. Também por uma exigência, naturalmente, de fundamentação dessas prisões, imposta, sobretudo, também, não só, mas também, pela jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, se passou a exigir que os juízes convertessem o flagrante em preventiva quando fosse o caso de manutenção da prisão. Então, se tinha antes um modelo em que o silêncio, a inércia, a omissão no particular era suficiente para a manutenção do estado da prisão, e a partir dessa alteração legislativa se passou a exigir que houvesse propriamente uma postura ativa do magistrado. Eu vou me esclarecer em relação ao uso dessa expressão mais à frente, mas no sentido da necessidade de não mais ser suficiente a sua inércia, sendo agora imprescindível que houvesse uma decisão escrita e fundamentada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso, por si só, não resolveu o problema e se continuou a reproduzir as mesmas estatísticas de prisão provisória do que se fazia antes. O que é importante ter em conta, então? E talvez essa seja a gênese que nos permita compreender o porquê também de haver tanta resistência à audiência de custódia. É que antes ao juiz bastava o silêncio, agora basta a decisão e logo mais nem a decisão só bastará, será necessária a audiência. Se nós não compreendermos que essa audiência é fundamentalmente um mecanismo de instrumentalização de um contraditório, professor Geraldo, ela não vai servir para absolutamente nada. Um contraditório, inclusive, que permita que se implemente de uma vez por todas, sobretudo nessa parte em que o processo penal se mostra mais violento. Um contraditório em que as partes cumpram o papel
que lhes é reservado dentro do sistema de justiça, de modo que o juiz possa também cumprir o seu. Um contraditório que permita ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, cumprir o papel que lhe reserva a Constituição, avaliando, e ele, em particular, vai ser o primeiro que vai avaliar, a legalidade e a necessidade, a legalidade da prisão e a necessidade de manutenção desse encarceramento provisório, num primeiro momento, e num segundo momento, que a defesa possa se manifestar também sobre isso. Para que ao final, depois da tese ou da antítese, não necessariamente conflitantes entre si, pode ser que o Ministério Público, inclusive, seja contrário à prisão, pode ser que o próprio órgão do Ministério Público aponte a ilegalidade da prisão em flagrante, para que o juiz, então, possa formar o seu convencimento e possa, com muito mais propriedade do que se faz hoje em dia, simplesmente pela leitura dos documentos que chegam das delegacias de polícia, possa avaliar a legalidade e a necessidade dessa prisão. Eu tenho uma preocupação ainda permanente, meus queridos amigos Rômulo, Elmi, professor Geraldo, os demais aqui presentes, eu já estou me encaminhando para o final. Eu tenho uma preocupação que é sempre presente em relação à forma como são feitas as chamadas homologações dos autos de prisão em flagrante. E acho que a Bahia é um lugar propício para se falar disso, porque em outros estados da federação até era um pouco diferente, mas aqui eram exceção os casos em que havia efetivamente pronunciamento judicial sobre a homologação do flagrante. Antes da lei de 2011, eu diria que a regra, inclusive, é de que não houvesse sequer pronunciamento sobre a homologação ou a legalidade do flagrante. O flagrante chegava, simplesmente, quando era dado algum despacho, era no sentido de aguardar a chegada dos autos do inquérito. Somente com a alteração legislativa é que se passou efetivamente a se fazer uma análise, a meu ver, ainda muito superficial, sobre a legalidade do flagrante. No Brasil é absolutamente importante falar isso, porque nós temos uma legislação ainda em vigor, da década de 40, cuja origem é do Estado Novo, e que, confessadamente, isso está dito na exposição de motivos, alargou a noção de flagrante para trabalhar, hoje em dia, com a ideia de um flagrante que é o flagrante próprio, do flagrante impróprio, do quase flagrante e do flagrante ficto ou presumido. Quer dizer, coisas que, efetivamente, não se ajustariam epistemologicamente na noção de flagrante, foram colocados como se flagrante fosse. Mas o que é mais grave é que não são raros os casos em que se percebe que a atuação das instâncias de persecução penal vai muito além disso. Para além dessas hipóteses legalmente concebidas de flagrante, há um sem número de casos em que simplesmente se inicia uma investigação criminal a partir de uma notícia-crime, a polícia realiza diligências e que, quando encontra o sujeito que é possivelmente o autor do delito, dá a essa prisão o formato, o tom de flagrante delito para justificar uma prisão imediata. E isso é não raramente levado ao Poder Judiciário numa sistemática tal, hoje em dia, em que sem a audiência de custódia, muitos desses casos acabam tendo esses flagrantes homologados, sobretudo, em especial razão, porque não há oportunidade para esse contraditório prévio. Essas alterações legislativas advindas em 2011, elas já trazem a necessidade de contraditório prévio, e essa é a grande questão, me parece, o grande sentido da importância da audiência de custódia. É de fazer com que nessa audiência tenham a palavra efetivamente acusação e defesa, para que se possa discutir ali os aspectos relacionados à legalidade da prisão e à necessidade de, ou não, de conversão dessa prisão em preventiva. Tirando, inclusive, do juiz, um outro ponto que me parece muito sensível, o encargo de se sentir até, em alguns casos, compelido a converter esse flagrante em preventiva de ofício, rompendo, inclusive, com a sistemática imposta hoje pela legislação processual penal vigente, que sistematicamente não admite decretação de prisão provisória de ofício pelo juiz na fase de investigação criminal. Lamentavelmente, o legislador ainda manteve a possibilidade de decretação da prisão de ofício no curso da ação penal, mas na fase de investigação isso já não é possível. Bom, se não é possível, por expressa disposição
nesse sentido, na fase de investigação criminal, nos casos em que não há flagrante, a meu sentir, a mesma razão deve prevalecer nos casos em que há flagrante. Em outras palavras, o Ministério Público é quem tem que tomar a iniciativa da provocação do órgão judicial sobre a necessidade ou não de conversão dessa prisão preventiva, dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. Sendo certo, muito na linha do que prevê o Código de Processo Penal do Chile, né, de que se o Ministério Público não formular esse pedido, não precisa necessariamente nem estar ausente na audiência, né, mas se o Ministério Público não formular esse pedido, a decretação do flagrante em preventiva é, a meu sentir, de todo inviável. E se o próprio titular da ação penal, aquele que tem o encargo, inclusive, de promover a ação penal, de produzir a prova, de resguardar por isso mesmo a produção da prova e o regular desenvolvimento do processo, para convencer o juiz no final em relação ao provimento de uma sentença, se esse acusador entende que a prisão não é necessária, é um paradoxo, é um contrassenso que o juiz entenda que a prisão é necessária. É uma situação em que, inevitavelmente, o juiz estará atuando de forma mais acusadora, obviamente, do que a própria acusação, tomando um lugar que é reservado ao Ministério Público e chamando para si a iniciativa, inclusive, da deflagração desse tipo de medida de natureza constritiva, em especial, o que é mais grave, antes da existência de uma acusação formulada. Então, a realização da audiência de custódia permitirá, efetivamente, que o Ministério Público ocupe o seu lugar de sujeito processual, chamando para si a responsabilidade de formular os pedidos relativos às medidas cautelares que forem necessárias, convencendo, inclusive, o juiz sobre a sua necessidade e com um desafio a mais, convencendo o juiz do porquê das outras cautelares alternativas à prisão, diversas da prisão, não serem bastantes e suficientes para o caso. Também não é demais ter em conta de que esse contato do preso com o juiz, no momento da audiência de custódia, permitirá, de uma forma muito mais apropriada, que o Poder Judiciário exerça um controle de legalidade na prisão, inclusive para avaliar se a prisão efetivamente aconteceu mesmo em flagrante delito, ou se aquela situação de flagrante que foi descrita ali no auto de prisão não se enquadra na realidade fática em que aquela detenção aconteceu. Fosse isso pouco, o contato do juiz com o preso permitirá, inclusive, franquear ao preso, relatar ao juiz qualquer tipo de coação ou agressão física que, porventura, ele tenha sofrido. E o senhor Geraldo, naturalmente, tem notícia disso. Muitos têm sido juízes que têm se oposto a esse sentido emprestado na norma, dizendo, bom, mas eu não sou perito médico legal, quem tem condição de atestar lesão corporal é o perito e não o juiz. Houve um caso recente, para não deixar de falar de situações práticas, que aconteceu na cidade de Colombo, do Paraná, que aconteceu um crime bárbaro, uma jovem, uma garota ainda na adolescência, desapareceu, a polícia começou a procurá-la e não encontrava o corpo. De repente chegou a suposta autoria relacionada a 4 indivíduos que trabalhavam no circo, que estava armado ali nas imediações. Esses rapazes foram detidos, foram presos e teriam supostamente confessado, inclusive, a autoria do delito. Eles foram apresentados à imprensa, inclusive, numa condição que, pelas fotografias já se via, era absolutamente deplorável, porque tinham sinais físicos visíveis de que tinham sofrido algum tipo de violência, até pelo seu estado, até das vestes rasgadas. A população enfurecida foi ao local e tentou, inclusive, linchar essas pessoas, matar essas pessoas. Não conseguiram, então eles foram ao local onde estava armado o circo e puseram fogo no circo. E depois, quando encontraram finalmente o corpo da garota, tragicamente morta, e foram fazer a perícia, uma corajosa perita do Instituto Médico Legal do Paraná descobriu e divulgou a informação de que aquela confissão não era idônea, porque a prova de DNA era absolutamente incompatível com aquilo que eles haviam confessado. Primeiro, porque eles confessavam que teriam estuprado a garota, e o exame pericial comprovou
que não houve estupro. Isso já levantou a primeira suspeita. Depois, porque nos exames de DNA se comprovou que o DNA daqueles 4 suspeitos não era absolutamente coincidente com os vestígios que tinham sido encontrados no corpo da vítima. Em função desse episódio, que só foi, no final das contas, descoberto porque uma comissão da OAB foi ao local onde eles estavam presos, os entrevistou, fotografou, encontrou um deles, inclusive, à beira da morte, num quadro de sepse. Levado ao pronto-socorro, se descobriu que o rapaz tinha uma alça intestinal perfurada. E é lamentável dizer, mas se descobriu que isso aconteceu durante uma sessão, uma das sessões de tortura, em que introduziram, inclusive, uma haste de metal com a máquina de choque no ânus desse rapaz, o que acabou gerando a perfuração do intestino, a ponto dele ser levado ao hospital já entre a beira da vida e da morte. É um caso extremo, e que, no final das contas, acabou sendo descoberto por uma comissão da Ordem dos Advogados, mas que talvez pudesse ser mais enfaticamente inibido se efetivamente se soubesse que toda pessoa detida em flagrante delito teria que ser apresentada sem demora, como prevê o Pacto de São José da Costa Rica, a um juiz que poderia, obviamente, ouvi-lo numa condição, inclusive, de um debate em contraditório, que permitiria a esse juiz avaliar com muito mais propriedade as questões ligadas à necessidade e à manutenção da prisão. Eu teria outras coisas para falar, mas já falei demais, vou deixar para o debate, agradecendo imensamente a todos os senhores o convite, primeiro, que foi feito, e a franquia que se fez para que o Instituto Baiano de Direito Processual Penal pudesse estar aqui hoje, participando dessa atividade com todos os senhores, e agradecendo também imensamente aqui a atenção de todos vocês. Muito obrigado.